A paz do Senhor a todas, meu nome é Mari Veríssimo e hoje eu vou contar um pouco sobre como eu descobri a gestação e como Deus tem me ensinado sobre a provisão dele nesse processo. Tudo começou no dia 9 de janeiro, onde a minha menstruação tinha atrasado por 2 dias. Como a minha menstruação estava bem reguladinha e vindo entre 22 e 23 dias, eu suspeitei de que eu pudesse estar grávida, né? Que o teste poderia dar positivo. Me direcionei ao posto de saúde e peguei um teste de farmácia que eles dão gratuitamente. Não esperei para o dia seguinte, eu fiz logo o teste e deu uma linha super, hiper, ultra, mega forte, dando positivo. Conforme eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Como ela já deu forte no segundo dia de atraso, me passou pela cabeça por um breve momento de que eu poderia estar esperando mais de um bebê. Mas essa ideia surgiu e foi embora, porque eu logo descartei. Eu disse, não, talvez eu esteja imaginando coisas demais. Eu pensei por um breve momento que a concentração do hormônio HCG no meu sangue estava um pouco mais elevado do que numa gestação única. Por isso, eu cogitei a possibilidade de estar grávida de gêmeos. No mesmo dia do teste, eu fiquei contando para o meu filho Isaac que ele iria ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. Só que, para minha surpresa, quando fui contar a ele estava brincando no quarto com os bonequinhos dele, e eu fui contar. E quando eu comecei a falar, ele disse, mamãe, são 2 bebês. Eu estranhei, mas se for só um, Isaac, você vai ficar feliz? E ele disse, mas mamãe, são 2 bebês. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas, mais uma vez, eu descartei essa possibilidade mentalmente. Eu agendei o beta-HCG quantitativo, né? O teste de sangue. Agendei por esse plano de saúde e consegui realizar cerca de 2 semanas depois. E deu uma quantidade já alta, né? 13 mil e pouco. Com o resultado em mãos, eu consegui marcar a primeira consulta pré-natal. E nessa primeira consulta, a médica já solicitou uma ultrassom obstétrica para a gente avaliar, investigar se era uma gravidez tópica, ou seja, se o embriãozinho estava dentro do útero certinho, né? Se tinha ocorrido sucesso na implantação, com quantas semanas exatamente eu estava. E porque o único dado que eu tinha até o momento era a data da última menstruação, que no caso foi dia 13 de dezembro, ou 12 de dezembro, acho que foi 12 de dezembro. Então, o único dado que eu tinha, então eu poderia estimar semanas por meio da data da última menstruação, que os médicos chamam de DUM. Marquei a ultrassom obstétrica, aguardei alguns dias e finalmente chegou o dia da tão esperada ultrassom. Fui lá, nervosa, fui sozinha no dia, não estava acompanhada, e cada minuto que se passava na sala de espera era uma tortura, porque eu queria saber logo com quantas semanas eu estava, se estava tudo bem, se era uma gestação realmente tópica, enfim. E aí fui chamada na sala da ultrassom. E era um médico, né, junto com a assistente. Fui lá, né, foi uma ultrassom obstétrica, né, por via transvaginal. Porque no início da gestação não é por meio do abdômen, é por meio do canal vaginal, né, porque o embriãozinho ainda é muito pequenininho. Assim que ele inseriu o transdutor, ele começou a fazer uma série de perguntas e eu comecei a ficar nervosa. Primeiro, ele começou a perguntar se eu tinha feito o exame beta-HCG quantitativo. Eu disse que sim. Ele disse, deu quanto mais ou menos? É 13 mil e alguma coisa, 13 mil e pouco. Você acha que você está com quantas semanas? Eu acredito que entre 5 ou 6 semanas, né, de acordo com a DUM. É certo. Você está com 6 semanas e 2 dias. Porque, segundo a data da última menstruação, eu estaria com 5 semanas. Mas houve essa diferença, né? Então, quando há uma diferença de mais de uma semana, eles consideram como oficial, na contagem, a data estimada pela ultrassom. Ele começou a dizer para eu olhar para o monitor. Ele virou o monitor do computador para mim e disse, olha aqui, mamãe, olhe bem para essa tela. E aí eu olhei e vi claramente 2 saquinhos gestacionais e um embrião em cada saquinho. Eu simplesmente sorri
né? Gargalhei, na verdade, na sala de ultrassom. E o médico não entendeu muito bem minha reação, perguntou: você sabe o que significa isso? E eu não conseguia falar, só conseguia rir. E aí ele perguntou mais uma vez: você sabe o que significa isso? Eu disse: sei. Ele: parabéns duplamente. Perguntou se eu já tinha filhas, eu disse que já tenho um filho de 6 anos. Assim foi a descoberta. Eu atualmente estou com 33 semanas e 3 dias. É o início do 8º mês de gestação. Com gêmeos, né, como vocês puderam ver por meio desse relato, um casal, um menino e uma menina. Eu posso gravar um vídeo depois falando como foi essa descoberta do sexo dos bebês, que foi na ultrassom morfológico do 2º trimestre. Tem sido uma experiência muito diferente da primeira gestação, que foi com o Isaac. Tenho sentido muito mais sintomas, muito mais incômodozinhos, mas também muito mais novidade, felicidade, né? A felicidade é igual, porque gerar vida ou vidas é algo muito... Eu não sei colocar em palavras o quão especial tem sido. Tenho aprendido sobre provisão desde o início da descoberta. Eu fiquei pensando, nossa, e agora? Eu não tenho emprego formal, eu dou aulas quando aparece a oportunidade, dou aulas particulares, dou aula por meio de projetos lá na universidade, e aí ganho o valor da bolsa, mas nada é formal, né? E muito menos concurso público, que no momento eu não poderia tentar, porque eu não tenho a licenciatura plena em ciências biológicas. Eu tenho o bacharelado em ciências biológicas. Então, por isso, eu não posso lecionar em escola. Pensei só no meu lado da história, né? E compartilhei com meu marido sobre essa preocupação, essa situação. E ele simplesmente dizia: olha, Deus vai prover. Deus sempre provê. E de fato foi assim. Ao longo da gestação, até o presente momento, eu ganhei muita coisa. Ganhei berço, ganhei cadeirinha, né, do carro, as duas, ganhei 2 berços, 2 cadeirinhas, muitas roupas de menino e de menina, ganhei itens de kit de higiene e diversas outras coisas. E a cada coisa que eu ia ganhando, Deus ia falando no meu coração: fui eu que dei esse presente a você. Esses 2 presentes, essas 2 vidas, essas 2 crianças. Então por que eu iria te deixar só? Eu sou Deus de obras completas. Se eu dei, eu vou te dar condições de criar e cuidar muito bem deles. Vou te dar estrutura psicológica, estrutura financeira, familiar, emocional, então de diversas outras áreas que são necessárias estarem ajustadas para você cuidar bem de 2 crianças. Deus foi me dando. Então isso está relacionado com a capacidade que não vem de mim, que provém do alto, provém de Cristo, provém daquele que me deu esse presente. Então, se você que está me ouvindo descobriu uma gestação gemelar, assim como a minha, ou uma gestação única, tá com medo, não sabe o que vai fazer daqui para frente, não sabe como vão ser as coisas financeiramente, mas Deus, Ele sempre dá um escape, um direcionamento e uma provisão. E isso eu tenho aprendido, a viver dia após dia sob os cuidados daquele que me enviou esses presentes. E hoje eu sei que eu posso confiar nele sem me preocupar em demasia, né? A gente sempre se preocupa, a preocupação é normal, mas não viver em função da preocupação, não viver em função daquilo que te aflige, daquilo que te traz um descontrole, um desconforto. É confiar 100%, é confiar naquele que pode fazer a boa obra e completar essa boa obra. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se, acompanhem o canal e continuem aqui comigo para mais uma jornada, né, nesse finalzinho de gestação e início da caminhada com os gêmeos.